Hoje, no Entre o Voto e o Poder, eu tenho o prazer de receber a professora Natália Mendonça. Natália dispensa apresentações, né? Uma das maiores profissionais de marketing político e de gestão de tráfego político do Brasil. E a Natália que vem não é para conversar só sobre tráfego, não. A gente vai bater um papo sobre estratégia, as visões e os caminhos da estratégia, do planejamento político e também falar um pouquinho sobre os impactos e os usos que a gente pode fazer da inteligência artificial na comunicação política. Vamos conferir aí. Bom, Natália, eu queria começar conversando contigo, um ponto que eu fico me perguntando e fazendo até algumas avaliações da minha postura, porque eu peguei várias fases da política. Desde criança com meu pai, aí eu tô falando interior de Minas dos anos 90. Então, aquela política, né, de Sei. guerra Aquela do relacionamento, da rua, de e que a família conversar. rachava, Ah, tem né? isso. Isso Tem, até hoje tem, né? né? Então, assim, vi showmício, né? A gente tinha. Então, assim, a rede social, eu lembro de uma campanha, acho que foi 2010, não sei, que eu fiz, que tinha um Snapchat. Eu falei assim, tem gente que não sabe mais o que é o Snapchat, né? Então, assim. É, Facebook com uma interface horrível. Era um negócio estranho o Facebook. E aí eu vi construções de perfil de políticos que construíram e fizeram todo um em vários nesses diversos ambientes, né? Aí hoje a gente tem um negócio do viral, né? O influenciador digital influenciou, né? A gente tem que viralizar e tudo. E aí eu fico me perguntando assim, porque chega cliente, chega gente, olha, nós precisamos produzir conteúdo viral. A gente tem que fazer um negócio para viralizar, como se fosse aquela receita de bolo. Como é que você enxerga isso aí? Assim, dá para a gente pensar uma construção política, ou até mesmo um mandato, sabe? 4 anos de mandato só na base do viral? Como é que a gente se posiciona nesse mundo aí? essa é uma grande controvérsia do marketing político, né? Porque sempre houve aquelas pessoas famosas e que tinham audiência de alguma forma que Uhum, entravam para a política. Então, às vezes era um apresentador de TV, às vezes era um esportista, um atleta. Então, sempre houve essas pessoas que tinham uma visibilidade em outro ramo e acabavam indo para a política e sendo eleitos até pela visibilidade que tinha, pela pauta que tratava e tal. uhum, E agora a gente vê nos últimos anos vindo gente para a política por causa da audiência da rede social. A gente costuma falar assim, o like não é voto. De aham, fato, ter muitos seguidores não quer dizer que você vai ter muitos votos, mas se você tem muitos seguidores porque você engaja, porque você tem uma comunidade, porque você tem uma pauta clara, porque você tem, de fato, você mobiliza pessoas, aí sim, ela significa votos e você consegue ser eleito. E uma das coisas que a gente mais vê é políticos tradicionais que entram pela política pelos meios tradicionais, tratando de pautas locais, tratando de município, de bairros, de cidades, de demandas de população, se comparando com essas outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ser muito claro com esse tipo de cliente, porque chega para a gente também, tipo assim, olha, o fulano está fazendo vídeos assim, eu preciso começar a fazer. Mas existem perfis. é, Assim, quando o Romário foi eleito, você ia ser jogador de futebol para ter o mesmo tanto de voto que ele? Você não ia, mas agora você se compara com um influenciador que move uma comunidade e não quer fazer o que esse influenciador faz, que é, de fato, engajar, que é tratar de pautas polêmicas sem o uhum, menor pudor. E outra, isso funciona muito bem também para um tipo de cargo, né? Quando a gente vai para cargos executivos, em que executivo, você né? tem que ter 50% dos votos mais um, é diferente. E outro, o executivo também não trata muito de pautas polêmicas, o executivo tem que cuidar da vida de todo mundo. Ele abraça Então, tudo, né? só que na hora de olhar o viral, o pessoal olha só os números de engajamento. Ou na hora de olhar a quantidade de votos, fala, porra, estourou de voto, eu também quero estourar de voto. Mas não olha se faz sentido para o perfil, se faz sentido para o pleito, se faz sentido para a própria vida da pessoa, esse nível de exposição. Então, essa é uma das maiores falácias que a gente tem no marketing político, porque não é para todo mundo. De fato, como
outros tipos de audiência que a gente via de outros políticos sendo eleitos aí por outras vias que não eram viral, também não era para todo mundo. Então, É, existe espaço ainda para política tradicional. Não, não existe esse negócio de velha política, nova política. Existe espaço para você falar com a população. Pode ser por meio da rede social, se você for apto a usar a rede social para isso. Mas não é a única maneira de você conseguir o engajamento que você precisa. porque em Minas, né, que a gente tem aquele mundão de municípios, você tem muito político ali. Tem um deputado estadual que eu não sei se ele está indo para o sétimo, oitavo mandato, e ele não é o cara da rede social, mas ele está Não. ali, né? Ele sabe fazer o que ele tem que fazer, né? Tem E de o fato, ele deve público atender a dele, né? população em alguma maneira, porque assim, hoje, se de fato um político não entrega aquilo que ele prometeu, não no sentido de proposta, promessa exata ou literal, Uhum. mas assim, no macro, por exemplo, ele prometeu brigar por causas ideológicas e viralizar por causa ideológica. Ele tem que entregar isso. Se ele mudar isso, não, agora eu vou ser municipalista, eu vou pensar em emendas, eu vou pensar em pautas municipais. Não, você não está entregando aquilo que você prometeu em troca do voto, né? Mas tem o espaço exatamente disso, da conversa, de entrar na casa do Sim. eleitor, tomar um café, fazer o relacionamento. Tem espaço, tudo dá trabalho, isso é verdade. Dá trabalho fazer o viral, ou assumir a posição de eu vou ser polêmico e eu vou ter esse tipo de audiência, eu vou ter hater e tanto faz, para mim tá bom, dá um trabalho, mas também dá um trabalho de fazer a política como era feita, dá trabalho mexer com a rede social, dá trabalho fazer, sempre dá trabalho, você tem que escolher o seu trabalho, né? E se dedicar. Tem a É, exatamente. dedicação E da. focar, e focar, isso que é uma das coisas que mais me deixou assim, maluca, com o cliente desfocando, tipo assim, sempre conseguiu tratar a política de uma forma, aí quer mudar do nada, quer viralizar do nada e desfoca do trabalho que tem que ser feito para ficar olhando para o que o coleguinha está fazendo. E é uma das piores maneiras de você se balizar o seu trabalho é olhar para o lado, é você ter que focar naquilo que já deu certo para você, na mudança de comportamento do seu eleitor, o que que ele está consumindo, o que ele espera de você. Então, pesquisa quali, pesquisa quant, para você ir acompanhando o seu próprio eleitorado, né? Vale a pesquisa, seja qual e quant, para o legislativo? Olha, quant nem tanto. Esse é uma dos temas que a gente debate muito com o cliente, que chega agora, né, um ano antes da eleição. Eles ficam, não, vamos fazer pesquisa quant, eu quero ver se eu sou um nome para ser deputado, mas assim, É, quant para legislativo é muito difícil, porque é um cenário muito aberto e a pessoa tem um voto para deputado. sim, Então, diante de um cenário tão aberto que ela não sabe ainda quem são os candidatos, a memória das pessoas é muito com pouco recall das pessoas. Então, assim, você deixar um cenário aberto de quant para legislativa ele é duvidoso, ele é questionável. Agora, a quali é muito boa para quem está no legislativo, inclusive para acompanhar se o sentimento das pessoas, o que está virando pauta na vida das pessoas, porque isso também costuma ser uma dissonância, né? O que o político acha que as pessoas querem sim. ou estão falando, com de fato a vida da O que que pessoa na elas realmente rua, acham? o que elas realmente estão vivendo e sentindo e tendo de problemas e querendo de um político. Então, a pesquisa Quali, ela ajuda você a diminuir essa distância entre o que as pessoas querem e o que você está querendo dizer. E aí você até ajusta discurso, falando, não, olha, as pessoas estão pensando numa pauta que eu nem tinha pensado, mas às vezes eu vou Uhum. buscar falar sobre isso porque tem a ver com o meu trabalho. Então, a Quali ajuda demais eu vou dizer qualquer cargo, qualquer tipo de pleito, qualquer disputa, porque você ouve a pessoa falar. E tem todo tipo de quali, né? Que a gente contrata oficialmente de institutos de pesquisa e tem a quali de boteco que a gente fala, que é Que sentar e aí conversar com as pessoas, ouvir opiniões divergentes. É um tipo é uma maneira de você ouvir não só o que os palpiteiros te falam, né? Mas de fato buscar informação na raiz, naquilo que está acontecendo na vida da pessoa. aquele papo que você vai na esquina e joga a isca para as pessoas, Joga um verde, né? Fala, não, fala banca de com o jornal, motorista do onde ainda Uber, tem, fala, né? não, como é que tá a cidade aqui? Como é Isso. que é o político aqui? E ouve. Às vezes sai tanta riqueza disso, É é um porque bom as pessoas não se termômetro, né? propõem
a fazer isso, mas é um bom termômetro. Você ouve expressões que às vezes você traz para o seu próprio vocabulário na hora de fazer uma peça, um vídeo, um discurso na rua, e aí as pessoas se sentem mais conectadas, porque o político acaba se distanciando, né, depois de eleito, porque tem muitas atividades, as pessoas acham que o político não trabalha, mas de fato, os políticos que eu conheço trabalham muito, passam muitas horas envolvidos, só que com muita reunião, com muito gabinete, com muita articulação, com história aqui, problema ali para resolver, e se distancia da população. Então, ouvir as pessoas, trazer essa participação e levar isso de fato para a sua produção, tanto legislativa ou de qualquer outro cargo que você tiver, e de comunicação, faz muita diferença. E eu vi a rua. Eu fiz um vídeo ontem, anteontem, falando: você tem a rede social, mas ela não pode ser só a sua bússola, não. Você tem que olhar a rua também, porque às vezes as redes estão bombando com uma coisa e o Uhum, teu público, o teu eleitor, às vezes na rua ali, a realidade dele, às vezes, é a falta de remédio no posto de saúde. E isso não está bombando na exatamente. rede, né? Não, e outra coisa, as pessoas falam muito de bolha, e ela é verdade, a bolha política. Então, assim, às vezes no WhatsApp o negócio tá pegando fogo, um assunto lá, e você tá achando que no mundo tá acabando e que, meu Deus, todo mundo tá falando sobre isso. Vai pra rua perguntar se alguém ouviu falar dessa Você história. desce na portaria do prédio, ninguém tá dando notícia. Exatamente. Então, assim, dê o tamanho do problema ao problema, você entendeu? Assim, eu acho que conversar com as pessoas te deixa com muito pé no chão sobre como se posicionar, se você deve se posicionar, qual é o tema realmente que impacta a vida das pessoas. Então, às vezes, até nas redes sociais, uma forma de fazer isso é não olhar só o que está na sua rede ou seus comentários, né? Você vai nos portais de notícia da cidade, lá nos blogs ou nos Instagrams ali da cidade, vai ler os comentários. O que que as pessoas estão falando ali? E mesmo assim, na rede social, a gente ainda tem um fenômeno que as pessoas que se sentem à vontade para escrever um comentário, ou até com vontade de escrever um comentário, são pessoas que têm algo a reclamar, digamos assim. É muito Sim, difícil alguém que tem um elogio a fazer, ou que está com a vida tranquila, ou que está cheio de trabalho para fazer, querer ficar batendo boca no Instagram, no blog. Então, assim, ali você ainda tem uma visão meio enviesada de como está a situação. Mas também já é bom, você já sai fazer do seu filtragens. canal, você já tem uma outra filtragem para olhar. Olha, as pessoas estão falando de assuntos aqui que eu não tinha visto. E aí, nessa construção, nessa doideira toda aí, o tráfego, ele vem. é, a gente ainda tá com. Gente profissional, eu, por exemplo, onde que a gente ainda está falhando em fazer o político entender que esse danado aqui não é coadjuvante, não. Ele tem que estar dentro do. Porque na eleição do ano passado eu tive a sorte de uma campanha em que o candidato sentou e falou assim: olha, eu quero tráfego. E eu vou reservar uma verba. Já foi o discurso do candidato, né? A música que ele cantou, né? Vou reservar uma verba para o tráfego. Vamos fazer um projeto. Raridade. Sabe? E aí foi o vereador mais votado ali na região metropolitana de São Paulo. Enfim, é um case que a gente tem ali, mas é uma. Você tem que ficar. E aí, quando vem o cara fala Sim. assim, não, mas quanto? E aí, o quanto para ele, às vezes, assim, qualquer R$ 10 faz É, milagre, sabe? qualquer coisa é muito, porque ele não vê valor, né? Onde que a Ele gente só tá ainda está vendo. errando nisso? É, eu costumo dizer que assim, o político ele é um péssimo cliente final de comunicação. Então, porque ele não entende o valor da comunicação, a não ser que ele tenha passado por uma crise, alguma coisa que de fato mexeu com a imagem. Tem poucos políticos que ou que veio dessa área, um jornalista, Uhum. mas o político mesmo, tradicional, ou que não entende de comunicação, ele é um péssimo cliente de comunicação. Ele não entende para que isso. Ele vê o outro fazendo, fala assim, eu preciso contratar, preciso fazer, preciso montar uma equipe, mas de fato ele não vê valor. Ele mais faz porque os outros estão fazendo do que porque deveria estar fazendo mesmo, ou enxergando valor naquilo. Então, o nosso papel é muito mostrar o que isso significa para ele. E não o que significa para quem faz comunicação. Então, a gente, quando fala entre a gente, profissionais, né? Uhum. A gente consegue se entender, pô, com o tráfego eu chego num público que não me Sim. conhece, eu faço isso, eu faço aquilo, segmentação, conteúdo, não sei o quê. Pro político, não, porque
a gente está falando grego para ele. A gente tem que trazer para a realidade dele o que isso significa. Significa, olha, se você fizer uma live e tiver 100 pessoas, você vai achar pouco, não vai? Mas quantas vezes você faz uma reunião na rua e você consegue botar 100 pessoas lá? É, Quantos cabos eleitorais você precisa contratar para chegar em X mil pessoas? Então você começa a traduzir na linguagem dele o que significa o que você faz na comunicação. E aí ele começa a enxergar, pô, é verdade. Então se eu tenho que pagar R$ 3.000 de um cabo eleitoral para ele me trazer 50 pessoas e eu posso gastar R$ 3.000 para eu atingir 70 mil pessoas, ué, tem alguma coisa aqui diferente nesse negócio de internet. Aí você vai explicando e vai entendendo, porque não é obrigação do político entender de comunicação. sim. É obrigação nossa, de profissionais de comunicação, explicar da forma que ele entenda, como se fosse qualquer outro nicho, né? Quem tem agência, às vezes atende outro nicho, atende médico, atende profissionais liberais, advogados. Você vai explicar para um advogado o poder do tráfego? Ó, isso vai impactar tanto, vai te trazer tantos leads, que pode virar cliente, vai virar Uhum. contrato, vai virar ROI, que é o retorno sobre investimento. Sim. O problema da gente com a política é que a gente não pode prometer ROI, porque a gente não consegue ter conversão na urna, né? Para a gente saber quanto de investimento Quanto vira virou voto. voto, né? Ali a gente não tem o traqueamento, né? Mas assim, se você começa a explicar em impacto, olha, se você fizer tantas reuniões presencial e tá, você consegue tantas pessoas. Agora, se você fizer no tráfego, eu consigo te trazer tantas pessoas, tantos leads, tantos não sei o quê, e que depois você conversa com essas pessoas via WhatsApp, ou via e-mail, ou via alguma coisa. Então, o nosso papel é fazer essa tradução. Costuma dar muito certo quando a gente faz associações diretas entre a política tradicional e o digital, como eu dei exemplos agora de cabos eleitorais, de Uhum. reuniões, aí eles entendem melhor. Colocar mesmo no terreno que ele está acostumado a Exatamente, porque raciocinar. ele gasta dinheiro com isso. Sim. Mas nisso ele vê, porque assim, é uma pessoa que está ali o tempo todo mostrando para ele, ó, trouxe tantas pessoas, não sei o quê, tá engajado, manda mensagem para ele, Tem fica lá listinha às o tempo vezes, né? Eu vou te dar tantos votos, né? Tem um. Isso, e essa pessoa fica em cima dele, e fica mandando mensagem, e fica, olha, para não perder, né, o cargo Uhum. ali, o momento político e tal. Então, a gente, como profissionais de marketing, a gente tem que mostrar esse impacto também. E não como números frios. Eu também vejo muito esse erro, assim, mandar um relatório, tipo Aquele assim, relatório X mil mil pessoas views, viram seu mil, né? vídeo. O que que isso significa? Tipo assim, quantas pessoas chegaram até o final? A sua mensagem está chegando? As pessoas comentaram o que ao assistir esse vídeo? Uhum. Falta um pouco da análise qualitativa em cima dos números também, quando a gente apresenta resultados. Eu vejo clientes meus, por exemplo, que tinham agências que faziam tráfego e pedia para eu olhar. Eu falava, não sei se isso aqui está dando certo. A pessoa já acreditou, já contratou, tá gastando, tá botando, mas fica assim, eu não sei. Eu não sei se tá dando certo, se tá cumprindo o objetivo. Aí pede pra gente fazer uma análise o quê? Qualitativa e não quantitativa em cima dos números que estão impactando, sabe? Então a gente analisa a segmentação. É o público que eu deveria estar impactando, que eu estou impactando? Eu Uhum. analiso comentários dessas publicações, eu analiso como as pessoas estão chegando até o final do vídeo, como elas deixam de ver os vídeos. Então, são análises que não são óbvias, mas que deveriam estar ali, porque isso dá mais segurança para o político mesmo, ah, não, isso aqui é o que eu contratei tá chegando do jeito que eu gostaria que chegasse. E o tráfego, aí até olhando para a eleição do ano que vem, a inteligência artificial vai dar uma bagunçada no para bem, para mal, aí não só no tráfego, né? Mas onde eu vou puxar pelo lado positivo, vamos assim, onde que a gente tem a ganhar com a inteligência artificial, pensando no planejamento, aí, inclusive a própria montagem de anúncio, o próprio tráfego. Para mim, inteligência artificial na política, ela vai ajudar muito na celeridade de processos e a Uhum. cobrir uma mão de obra que hoje está muito escassa. Tem Então, isso. assim, contratar editor de vídeo, contratar designer, contratar redator, contratar todo mundo hoje é muito difícil. A gente não encontra profissionais com
com disponibilidade, com vontade e, claro, com experiência, com, assim, para cada campanha ou para cada projeto, a gente tem um tipo de vaga para divulgar, mas, assim, é muito difícil você preencher uma equipe com qualidade. Então, o que eu vejo a inteligência artificial maior aliada é nisso, é suprir um pouco dessa escassez de mão de obra. Então, você com uma ferramenta, às vezes você vai fazer umas coisas mais rápido, não vai sair a qualidade de um humano. Talvez até saia, dependendo da qualidade das pessoas Qualidade. que você fosse contratar. Mas, assim, só a celeridade que você tem ao pegar, tipo, um vídeo maior, você já corta em vários, já sai legendado, e que você teria que ter um ser humano trabalhando naquilo, soltando um vídeo a cada dia. A Uhum. inteligência artificial vem para ajudar muito na mão de obra. Organização de Agora, ideia também, né? Ali é, de pesquisa, né? Você exatamente. joga um- Pesquisa, levantamento, documentação, né? Então, tipo assim, você fazer uma super documentação, um documento que a gente faz em toda a campanha, que é uma super bio do candidato, para que toda a Uhum, equipe saiba quem é o candidato. A gente levava, tipo, dias, porque você tinha que fazer entrevista com o candidato, aí você tem que falar com a esposa do candidato, aí você fala com os filhos, aí você fala com o pessoal da empresa dele, você para levantar tudo que ele tem, o que que ele faz, o que que ele já fez na vida. Pô, agora com humanos da vida, ele faz toda uma checagem na internet primeiro, você já levanta, você monta um dossiê, depois você só vai lá bater. Então, assim, é, isso é um. Isso traz uma rapidez, uma agilidade para o trabalho que até outros anos a gente não tinha. Tinha que ser na mão mesmo, você tinha que botar é, alguém lá o tempo todo. Então, para suprir equipe e a necessidade da agilidade vai ser show, e isso é permitido. Isso é legal. Você usar essas ferramentas para isso. Agora, por exemplo, muita gente já veio me procurar, não, eu quero fazer um bot, né, no WhatsApp para atender as pessoas que chegam pro político para uhum, falar. Eu falei, isso já não pode, isso em eleição já é proibido. Você não pode pôr um robô atendendo como se fosse um humano, ou como se fosse o um candidato. Isso candidato, é né? proibido pela legislação eleitoral, por exemplo. Então não adianta você pensar nesse tipo de solução legal, né? Uhum, Porque uma das coisas que você falou aí, que é realmente verdade, é como existe muita restrição do uso legal da inteligência artificial, principalmente quando você fala de manipulação de imagem, de áudio e de robô, essas coisas, que você poderia usar para o bem, porque você poderia, por exemplo, fazer todo um ensaio fotográfico do seu candidato virtual. sim, Você não precisa ficar mais levando ele para o estúdio, mas é proibido. Você não pode manipular imagens, você não pode manipular áudio, você não pode é, se passar para uma pessoa num atendimento. Você poderia dar celeridade para isso também, por exemplo, atendentes de WhatsApp. Você não precisa de mais de 1 milhão, poderia botar um bot. é, É proibido. Só que aí, como já houve tanta essa restrição para o uso legal e o uso benéfico dessa tecnologia, onde que as pessoas vão usar essa tecnologia? Pro submundo, onde você não tem isso. Não é porque ele é proibido que ele não vai existir nas eleições, só que no submundo da eleição, quando você não sabe quem está fazendo. Então, vai ser um bem caótico esse cenário, principalmente de manipulação de vídeo e de áudio. vídeo, é, É um cenário que me deixa bastante preocupada, porque isso destrói reputações e a depender assim do nível de maldade de quem está ali na guerrilha, fazendo esse tipo de situação acontecer, ou dependendo do nível de conhecimento ou de amadurecimento da população que vai receber aquilo, isso destrói uma eleição. sim. Então, não é porque Até não porque pode é muito usar no difícil. modo oficial que eles não vão usar no modo não oficial de campanha, né? Quando você dispara e se faz rodar pelos Já WhatsApps, a gente tem vídeos recentes aí de vídeos de humor em que as pessoas passaram que o vídeo era extremamente, né? Tem o canguru lá com a passagem, as pessoas aquele vídeo foi meio acreditando. louco, porque o pessoal achou que era algo real. Sim, eu Então, vi esse assim, vídeo. a percepção da. Imagina isso numa eleição. Não, e aí tem outra coisa também, coisas verdadeiras que surgirem e vão ser alegadas à inteligência artificial, né? E como Não, que você é na você. inteligência artificial. Como é que. Porque aí a gente tem aquela celeridade do que você tem que se defender disso, né?
E você defender de um vídeo que não, mas tô vendo a cara dele aqui, a boca dele tá mexendo, sabe? Ah, não, é IA. Como a gente ter a defesa dessa fake news aí? É bem difícil. Isso aí é situação a situação, até dependendo do tamanho da abrangência, em quantas pessoas isso chegou. Mas um Hum, aliado de combate ao boato é o próprio tráfico pago. É a forma de você chegar em mais pessoas para dizer a verdade. Outra forma também e que as pessoas não vão poder abrir mão nas próximas eleições é ter mobilização, ter gente mobilizada a combater boato na rua, inclusive, tá? Não só na internet. Então, assim, tipo, ouviu falar um negócio, não, eu vou ali desmentir esse boato, você, andando de ônibus. Tipo assim, vai sim, no ônibus da cidade, dependendo de cidade pequena, você vai andar na praça, no ônibus e desmentir boato andando. Então, tipo assim, você vai não, ter que ter uma estrutura de mobilização e uma e estrutura de investimento em comunicação para que você chegue nas pessoas, senão o que vai chegar é o que o adversário vai fazer. acho que para bem e para mal, porque aí você também tem que. é, eu já passei por situações em que político já tradicional e às vezes a gente esquece disso, né? Dele fala assim, não, mas eu preciso de uma carta. Você fala assim, não, mas esse cara. E aí ele É, parou e explicou, não, aí assim, na minha tem distritos ali em que as pessoas desse distrito eles precisam receber uma carta minha, eu mando todo ano. Se não aham. receber essa carta, não vai funcionar porque não, sabe? E às vezes a gente esquece disso, E é né? Do verdade. Tem lugar que é a carta que funciona. Então, assim, a gente profissional não pode ser turrão no sentido de, olha, só funciona no digital, só funciona se você gravar vídeo dançando, ou só funciona se você fizer isso. É, tem locais, tem perfis, tem eleitorados diferentes, tem políticos diferentes, então você tem que analisar o que vai funcionar. Tem hora que é carta, tem hora que é tráfego, tem hora que é tudo isso junto, tudo junto, então né? é o nosso papel escolher o canal que vai dar certo, né? Não abrir mão de canais que, porque simplesmente isso já passou Ou o porque a tempo. gente acha, né? Ou Eu porque só a uso o gente acha, a Instagram gente e não eu é acho todo que o, mundo. né? Não, Instagram é outra coisa, tipo, que as Ele é pessoas um acreditam que o Brasil inteiro está no tá no Instagram e não Instagram. tá. Quando a gente vê Não os tá. O Brasil inteiro números, está no WhatsApp, mas não está no Instagram. e aí ainda nessa inteligência artificial para o tráfego, ela traz algum. O Meta tá com uma IA lá mas eu nunca acessei, nunca usei ainda, então tem algum facilitador para a gente aí? Ou... Tem a IA que serve para você montar as campanhas, então é meio que você larga na mão da Meta, tipo, faça segmentações para mim, use meu dinheiro da melhor forma. Eu nunca me dei bem com isso. Nunca acreditei nisso. Então, toda vez que eu testo, só dá ruim, porque não foi feita para política. Então, não é nem que é maldade do marketing. Pode ter um Uhum, pouquinho de maldade também, mas assim, é, o que o Zuckerberg pensou? Muita gente usa a plataforma de ads para vender. Então, são pequenos empresários, pessoas com e-commerce e tal. uhum. Então, ele fez toda a inteligência artificial dele para venda, Pensando nisso, para aham. conversão. E a gente não faz venda, a gente não faz conversão de produto, de compra. Então, se você usar a inteligência artificial para que ele disponibiliza lá, monta aqui para mim e tá ótimo. Para a política, você não vai ter os resultados que você poderia ter com um estrategista humano pensando em como montar seus anúncios, né? E a outra forma de usar é montando as imagens, que você pode usar até os programas que hoje você assina, para você montar os seus cards, as Uhum, suas fotos, para facilitar a criação, né? Que também às vezes é uma realidade do mundo político que você não tem a equipe de criação, você não vai ter um designer disponível toda design. hora. Então, às vezes, você usa essas ferramentas que eles disponibilizam para criar as peças de comunicação que vão ser veiculadas. E aí lá tem o rótulo de criado por IA, e isso não é um problema ainda, pelo menos, desde que você não manipule o rosto, não crie uma forma que não é humana, tipo, que Uhum. de fato não corresponda a um humano.
Então, assim, tem um limite para o uso da legislação eleitoral, não é um limite da própria ferramenta. Na ferramenta você pode fazer tudo, você inventa É, personagem, você faz, você põe áudio, você fala o que você quiser, né? Você põe o vídeo lá, a pessoa falando o que quiser, mas na legislação a eleitoral existe legislação é que tem que. E aí, esse, amarrando aí para a gente encerrar esse papo, assim, ah, vou naquele tradicional do conselho para os profissionais, mas assim, até fazendo um apanhado disso tudo que a gente falou, porque a gente tem a tecnologia mudando de uma forma, a velocidade cada vez mais rápido, né? Parece lugar comum isso, mas e é todos esses verdade. desafios de a gente melhor se comunicar com o político, os cuidados, os melhores usos da tecnologia. O que que você, para o profissional que está entrando para as eleições do ano que vem, está começando a se movimentar, daqui a um ano a gente já vai estar na loucura da reta final da campanha quase. Uhum. O que ele tem que pôr na cabeça dele ali para ele tocar bem o projeto dele com o cliente? O que que seria, tipo assim, respira fundo, como é que você vai se preparar? É um profissional que realmente está afim de entregar um trabalho excepcional e fora da curva, é um profissional que tem que abrir mão dos seus dogmas. E tem um pouco do que a gente conversou hoje, que é nem tudo que deu certo nos outros anos é o que vai dar certo na próxima eleição. Uhum. É, o cenário eleitoral muda, o eleitorado muda, o cenário tecnológico muda, surgem novas ferramentas, a legislação muda. Tem. Então, assim, muda tanta coisa que se você faz campanha com uma fórmula de bolo e é isso que eu sei fazer, eu chego aqui e eu monto isso e tomo aqui sua campanha, isso vai dar errado. Então, você vai entregar, talvez, no máximo, um trabalho mediano. Uhum. E um profissional que não quer ser mediano, quer ser acima da média, tem que abrir mão dos seus dogmas, das suas crenças e falar: não, eu vou fazer pesquisa quali, eu vou para a rua ouvir as pessoas, eu vou entender o que que se passa na cabeça do eleitor, eu vou ouvir o meu candidato, eu vou coletar o máximo de informações possível, eu vou testar ferramenta, eu vou testar um negócio novo. Eu vou pensar fora da caixa, fora só do digital. Eu vou pensar também para ir para a rua, como é que eu vou fazer, que argumento que eu faço. Então, assim, todo ano eleitoral para a gente é um laboratório. A gente bota em prática coisas que, claro, já deram certo, a gente aplica coisas que já deram certo, mas a Uhum. gente não pode esperar que dê os mesmos resultados. Então, a gente tem que estar preparado para, putz, o que mais eu preciso fazer? Aham. O que que eu deveria mudar? Como que eu deveria fazer esse bolo diferente agora para essa eleição? Então, com certeza, o meu conselho é esse, porque é o que a gente vive. A cada 2 anos a gente se reinventa, pensa, muda e leva muito em consideração o cenário local, do cenário político local, né? Todos os adversários ali, o cenário do eleitorado, o eleitorado espera, e o cenário do meu próprio cliente. Então, você tem que casar essas informações. Não adianta você chegar lá com o que você já sabe e querer aplicar. Eu vou estar fazendo uma campanha de presidente para um vereador e não vai dar certo, né? Aquela coisa de. E muita gente faz isso, né? Tipo assim, já não, eu tenho esse rol de peças aqui que eu sempre faço, gravo esses vídeos aqui, isso aqui dá certo, eu já faço o tráfego desse jeito aqui. Aham, Olha, tem chance de dar errado. Então, assim, ou no máximo vai ser um trabalho mediano, não vai ser um trabalho de excelência. E não é hoje o que está no DNA, por exemplo, da nossa consultoria, né? Minha e do aham. Vitorino. A gente vai procurar fazer aquilo que tem que ser feito. É um trabalho de excelência e que, Um trabalho de que excelência. chega até o resultado da vitória ali, o almejado, né? E feito sob medida, né? Cada campanha de um jeito, por causa do desafio. Então, a estratégia ela tem que ser feita sob medida. Não existe estratégia que serve para todo mundo. Assim, E assim, para quem está entrando aí, ano passado a gente passou um aperto com equipe, e tudo, para fechar a equipe na reta final, mas eu acho que, não sei, para entrar nessa área é uma mistura de paixão com entrega, né? Não tem. Exatamente. É Só um doido mesmo que viciozinho, fazer. porque a gente é viciado nisso, não tem como explicar, mas enfim, É verdade. mas tem que ter essa entrega, né? Não... Tem que ter, não adianta. Você às vezes contrata gente do mercado corporativo, não dura uma semana numa campanha eleitoral.
E não é nem só por causa do ritmo de trabalho. Por exemplo, às vezes a gente consegue montar um ritmo de trabalho normal numa campanha eleitoral, em que você tem horário para entrar, horário para sair, fora crises, né? Mas você tem que gostar de política, você tem que gostar de abrir o celular e ver a notícia, você tem que gostar de acompanhar um grupo de WhatsApp, de ouvir um popular falando, você tem que gostar de umas coisas que não é todo mundo que gosta. É, Então, realmente a gente é picado por um mosquitinho da política e a hora que você é picado não tem volta mais. não, é. Eu tô desde criança, então, É, eu descobri que eu gostava disso no meu primeiro emprego, que foi uma campanha eleitoral. então, já entrou na. Eu Mas vi já com entrou na influência. veia, nunca mais, esquece. Não, é influência familiar, né, do meu pai. E eu ainda tive um post que eu contava essa história, eu ainda fiz uma brincadeira que eu falei assim: a minha avó, não sei o que, o meu avô, meu pai. Nesse meio tinha minha mãe que ela rezava: não, meu filho não vai mexer com isso, não. E a oração não deu muito certo, né? Porque. Não deu muito certo, porque o Mas, mosquitinho ele é mais forte. mas aqui, Boa. Natália, muito obrigado pela sua participação, por você desse tempo aí para conversar comigo. Contribuição muito boa. Espero que ajude o Muito pessoal bom. aí. Obrigada a você pelo convite. Foi ótimo estar aqui conversando um pouquinho sobre essa área, esse marketing político, porque precisamos de bons profissionais, precisamos de gente dedicada. É um mercado que tem muita área para crescer e, e estamos sempre produzindo e incentivando a produção de conteúdo para que chegue nas pessoas e incentive isso. Né? E eu sou um fruto que tem toda a história familiar, a profissional, tudo, mas eu tenho uma virada de chave que é você, o Marcelo ali, o guia, quando eu começo ali lá em Legal, 2020, que também eu tenho uma gratidão eterna aí, porque vocês também me ajudaram muito a virar a chave ali, então eu legal. Muito não bom canso de ver que fazer ajudou alguém. essa citação. É, muito bom, Tá? obrigada, viu? Natália e Marcelo, eles têm um papel na minha carreira aí muito importante. Parabéns, é mérito seu. E a gente segue aí trabalhando em conjunto pelo mercado mais fortalecido e mais profissional. Valeu, muito obrigado. Obrigada.